Olha só, torcedor, acabou de sair notícia fresquinha do Corinthians e eu quase caí da cadeira quando vi. Pensa numa sexta-feira agitada, cheia de novidade bombástica daquelas que deixam qualquer fiel de boca aberta. Se você é Corinthians de verdade, já chega se inscrevendo no canal, deixa o like e fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar tudo que tá pegando fogo no nosso timão. Tem elogio de ídolo, crítica pesada pro Flamengo, números que mostram a força absurda do Corinthians em gramado sintético, recado polêmico de craque internacional e ainda uma preocupação séria com um dos nossos titulares. Então segura a emoção, porque essa notícia tá simplesmente imperdível. Para começar, vamos falar de um cara que tem feito a diferença desde o momento em que chegou ao Corinthians. Eu estou falando do goleiro Hugo Souza. Pois é, torcedor, aquele mesmo Hugo que foi revelado pelo Flamengo, que chegou a ser titular por lá, mas acabou sendo crucificado pela própria torcida rubro-negra por conta de alguns erros. E quem falou disso de forma aberta foi justamente o craque Neto, que não poupou palavras para defender o nosso goleiro. Segundo ele, Hugo Souza hoje é, sem exagero, o melhor goleiro do futebol brasileiro. Você tem noção do peso dessa afirmação? Neto foi claro ao dizer que o maior acerto da diretoria, comandada pelo Fabinho Soldado, foi justamente a contratação do Hugo. Ele lembrou que o goleiro chegou por empréstimo no meio do ano passado, agarrou a oportunidade, se destacou e acabou sendo comprado em definitivo pelo Corinthians. Foram 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais à vista, por 50% dos direitos econômicos de um goleiro que hoje, segundo Neto, é peça fundamental não só para o Corinthians, mas também para a seleção brasileira. E olha, o ex-camisa 10 não parou por aí. Ele destacou também que o Brasil vive um momento especial de goleiros, citando nomes como John, do Botafogo, Léo Jardim, do Vasco, Rafael, do São Paulo, Everson, do Atlético Mineiro e Gabriel Brazão, do Santos. Mas para Neto, ninguém está no nível do Hugo Souza atualmente. E sabe por quê? Porque o cara mostrou personalidade, superou a desconfiança, e agora virou referência no timão. Mas claro, Neto não poderia deixar passar em branco o tratamento que Hugo recebeu no Flamengo. Ele lembrou com indignação que o goleiro foi crucificado pela própria torcida e até por comentaristas ligados ao clube carioca, apenas por um erro. Acabaram com a vida do moleque, disse Neto, revoltado. E cá entre nós, torcedor, é bom demais ver esse mesmo goleiro que foi tão contestado, hoje ser peça-chave na nossa defesa, substituindo nomes históricos como Cássio e Carlos Miguel. Isso mostra a força do Corinthians em dar a volta por cima junto com seus jogadores. E a recompensa tá aí. Hugo Souza já é nome constante nas convocações da seleção brasileira. Carlo Ancelotti chamou o goleiro mais uma vez ao lado de Alisson e Bento. E não foi por acaso. Na última quarta-feira, na Arena da Baixada, ele voltou a brilhar na vitória por 1-0 contra o Atlético PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Betano do Brasil. E já que falamos da Arena da Baixada, olha só essa estatística que vai encher o torcedor corintiano de orgulho. Desde 2016, quando o Atlético passou a usar o gramado sintético no estádio, o Corinthians conseguiu 5 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas em 10 jogos por lá. Isso significa um aproveitamento de 56,6%. Para você ter ideia, esse índice é muito superior ao que o Timão consegue em outros campos artificiais do Brasil. Na Arena MRV do Atlético Mineiro, o aproveitamento cai para 33,3%. No Newton Santos, do Botafogo, despenca para 11,1%. E até no Allianz Parque, a casa do nosso maior rival, o retrospecto ainda é negativo. Mas em 2025 o Corinthians já venceu 2 vezes e igualou o número de vitórias do Palmeiras em confrontos diretos no estádio. Ou seja, se tem um time que sabe jogar nesse tipo de gramado, esse time é o Corinthians. E falando em gramado sintético, quem não deixou barato foi Memphis Depay. O nosso camisa 10 voltou a jogar depois de 21 dias afastado por lesão muscular e entrou no segundo tempo contra o Atlético. Mas depois do jogo, ele foi direto nas redes sociais para mandar um recado à CBF. Depay foi curto, mas direto. A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? Um recado pesado que certamente vai repercutir muito, até porque não é qualquer jogador que fala isso. É um craque internacional com peso de seleção europeia e que hoje defende o Corinthians. Agora, se tem um jogador que também merece destaque nesse jogo é Mateuzinho. O lateral direito foi decisivo de novo. Ele deu a assistência pro gol da vitória marcado por Guinegão, chegando assim à sua 3ª assistência na temporada. Com isso, ele iguala o número de André Carrillo e Ângel Romero.
Só para você ter noção, no elenco atual do Corinthians, o líder em assistências é o próprio Memphis Depay, com 10, seguido de Rodrigo Garro, com 5, Matheus Bidu e Thales Magno com 4, e logo depois vem Mateuzinho, Carrillo e Romero com 3 cada. É muita relevância ofensiva pro nosso camisa 2. Além disso, Mateuzinho já marcou 2 gols no ano e virou titular absoluto do time de Dorival Júnior. Quando ele não joga, o treinador é obrigado a improvisar o zagueiro Félix Torres na lateral. Isso mostra como o lateral é peça-chave no elenco. Mas infelizmente nem tudo foi festa. No segundo tempo, Mateuzinho deixou o campo machucado, gerando preocupação imediata. Dorival admitiu que a situação parecia preocupante, mas as primeiras informações indicam que a lesão não deve ser grave. Mesmo assim, a comissão técnica vai acompanhar de perto porque no próximo domingo tem clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E aí, torcedor, a presença de Mateuzinho é fundamental. É jogo grande, é rivalidade histórica, é chance de ouro para ganhar moral no Brasileirão. O elenco sabe da importância desse confronto e a expectativa é de casa cheia, pressão da Fiel e mais uma batalha inesquecível. Então, para resumir tudo o que falamos aqui hoje, Hugo Souza se consolida como um dos melhores goleiros do país e já é nome certo na seleção, recebendo elogios de peso de ninguém menos que craque Neto. O Corinthians mostra mais uma vez que sabe jogar como ninguém em gramado sintético. Memphis Depay dispara contra a CBF e Mateuzinho vira destaque com assistências decisivas, mas preocupa por conta de uma lesão justamente às vésperas do clássico contra o Palmeiras. Agora eu quero ouvir de você, torcedor. Você concorda com o Neto que o Hugo Souza hoje é o melhor goleiro do Brasil? O que você achou do recado do Depay sobre os gramados artificiais? E acha que o Mateuzinho vai estar pronto para enfrentar o Palmeiras no domingo? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque eu vou ler tudo, e você já sabe, a voz do torcedor fiel é o que move esse canal. Enquanto você comenta eu já vou te falando a quarta notícia, confira. Seguinte, fiel, para deixar essa sexta-feira ainda mais agitada, pintou mais uma novidade no Corinthians e eu preciso compartilhar com vocês. O atacante espanhol Héctor Hernández, que já estava afastado do elenco principal e sem espaço com Dorival Júnior, pode estar de malas prontas. Isso porque o Raio Vallecano da Espanha abriu conversas com o Corinthians para levar o jogador por empréstimo, com opção de compra no futuro. E olha, torcedor, como todo mundo sabe, o Timão está proibido de registrar reforços por causa do transfer ban da FIFA, resultado de uma dívida com o Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres. Ou seja, nesse momento, em vez de chegar alguém, a diretoria pode acabar confirmando uma saída. E nesse cenário, Héctor Hernández dificilmente vai vestir a camisa do Corinthians de novo. Os espanhóis têm interesse, e como o jogador não vem treinando com o grupo, estando fora dos planos desde o início da temporada, a chance de mudança de ares é enorme. O próprio Héctor falou recentemente ao jornal Marca da Espanha que nunca recebeu explicação clara sobre o afastamento, mas deixou no ar que no momento certo vai falar tudo o que aconteceu. A diretoria, por sua vez, não deve fazer esforço nenhum para segurar o camisa 22. Ou seja, pode ser questão de tempo até ele deixar o clube de vez. E aí, fiel, você acha que o Corinthians deveria segurar o Héctor Hernández ou tá certo em liberar o jogador? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Esse canal é para dar voz da torcida. Então já deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e claro, bora juntos apoiar o Corinthians em mais essa caminhada. Um abraço, um beijo no coração e vai Corinthians!